abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o 13. Amém? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pode sentar, irmãos. Fique à vontade, na casa do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre um tema, que é o tema dessa carta de Paulo a essa igreja, a igreja de Filipos. E nós percebemos por essa carta um tema que é a alegria, o contentamento, né? O apóstolo ele estava feliz porque esses irmãos tinham enviado para ele uma oferta, ele estava contente, né? Estava muito feliz, e nós percebemos que o teor da carta, né, um teor de muita gratidão do apóstolo Paulo a essa igreja, a esses irmãos, a essa oferta. E eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos, através desses 3 textos que nós lemos aqui, 4 textos que nós lemos, através do tema chamado contentamento, né? O que é tão necessário e tão importante para o nosso tempo, a nossa época. Nós vivemos numa época que nós poderíamos classificar como uma era da necessidade, né? E de uma forma que as pessoas elas buscam, de uma forma geral, acho que sempre foi assim ao longo da história da humanidade, o ser humano buscando algo para satisfazer a sua felicidade, mas parece que a nossa época é uma época um pouco mais acentuada. E quando nós percebemos e olhamos também para o nosso próprio povo, que é chamado povo evangélico, povo de Deus, nós percebemos que até o povo de Deus tem entendido que é necessário o atendimento dessas necessidades para que ele venha ter uma vida contente, satisfeita, plena no Senhor, né? Já é normal a gente observar que o mundo, de uma forma rotineira, pense dessa forma, né? Que ele só alcançará a felicidade, o sentido da sua vida, quando ele conquistar alguma coisa, quando ele conseguir alguma coisa. E quando nós pegamos essa visão, né, ao longo da nossa caminhada, entendemos que somente quando Deus suprir as nossas necessidades, ou quando nós, pela força do nosso braço, conquistar aquilo que nós estamos querendo conquistar, que seremos felizes, né? Na verdade, isso é um grande engodo. Nós estamos sendo ateus práticos, né? Porque os ateus, eles entendem dessa forma, que tudo depende da força deles. Não existe o Deus da providência, que sustenta tudo, todas as coisas que nós podemos observar. Então, quando nós pegamos essa visão, essa cosmovisão ateísta, e viemos trazendo para a nossa prática, nós estamos sendo ateus práticos, né? E aí nós vamos ver aqui o que o apóstolo fala a respeito sobre contentamento, como que ele adquire esse contentamento, né? Como que foi essa caminhada. O pastor estava falando agora há pouco sobre a questão do fruto. Quando nós observamos também nos escritos de Paulo, não foge isso também da vida dele. O contentamento, inclusive de acordo até com alguns comentaristas, o John MacArthur, inclusive, ele fala que esse contentamento do apóstolo Paulo,
ele é fruto da união dele com Cristo, da nova criatura que Deus formou nesse homem. Deus infundiu em Paulo uma nova criatura. Né? Foi o que Deus fez isso. Deus fez isso conosco também. Né? Então, vamos dar uma observada aqui no texto, por exemplo. Uma das questões, eu dando uma olhada no texto, e lembrei de uma palavra interessante, até não é muito do meu convívio essa palavra, mas eu ouvi ela uma vez, eu a ouvi, né? Porque ouvir ela não existe, eu a ouvi uma vez, e essa palavra chama resiliência. Resiliência é um termo muito utilizado na física, né? E essa palavrinha, ela diz o seguinte: resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Né? Um objeto é colocado numa temperatura muito alta, numa situação muito extrema, e ele não perde as suas propriedades, ele não perde a sua característica. E ele volta a ser aquilo que ele era. Né? Você poderia perguntar, mas o que isso tem a ver com contentamento ou com o apóstolo Paulo? Né? Como ele recebeu essa nova característica, e nós vamos ver aqui no texto, né? Ele consegue andar pelas situações extremas da vida, né? E nós sabemos que ele apanhou, que ele sofreu os piores tipos de atrocidades que um crente pode receber, né? E que eu poderia até fazer uma pergunta se alguém já apanhou, parecendo alguma coisa parecida, né? Com as surras, com os sofrimentos que o apóstolo Paulo sofreu ao longo da sua caminhada. Eu sei que nenhum de nós aqui, pelo menos até o ponto que eu sei, e nunca ouvi nenhum testemunho desse, que ninguém aqui sofreu, apanhou, foi jogado no mar, enfim, né? Acho que ninguém. Mas esse irmão nosso em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele tinha a vida dele centrada em Cristo. De uma forma que as circunstâncias da vida, nós vamos ver aqui no versículo 11, ele fala que digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Ele não perdia de vista a âncora da vida dele, que era Jesus Cristo. Cristo crucificado para o apóstolo Paulo era o motivo pelo qual ele não saía dos trilhos. As circunstâncias, elas não ditavam a vida cristã do nosso irmão Paulo. Então, essa palavra resiliência, ela é meio esquisita, mas ela pode se aplicar ao testemunho de vida desse irmão. Né? Uma vida de combate pela fé, e que nos ensina aqui nessa noite a importância da gente ter uma vida não pautada pela agenda das circunstâncias. Se a nossa vida ela é pautada pelas políticas governamentais, pela notícia do jornal, se isso abala a nossa fé de forma a fazer com que nós venhamos a blasfemar, a desanimar, nós devemos colocar o óculos novamente, voltar para as Escrituras, que nós vamos ver fartos exemplos de irmãos que teve a sua vida, as suas vidas marcadas por muitos confrontos, né? Mas sempre tinha a certeza, a confiança de que Deus é o Deus da providência e que é Ele que sustenta. Eu sei que isso nós somos humanos, recebemos essa nova natureza do nosso Deus e nós temos que lutar ainda contra a velha natureza nossa. E a nossa velha natureza, de uma forma geral, ela quer cortar manteiga com faca quente. Já cortou manteiga com faca quente? É fácil, né? Então, a nossa antiga natureza, ela quer facilidade. Ela quer muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. É isso que nós queremos. E talvez isso não combina com o exemplo de vida dos nossos irmãos na fé
que batalharam pela fé para que nós chegássemos aqui nessa noite, pudéssemos estar aqui sem um agente do governo sentado ali, verificando o que nós estamos falando aqui e obrigando a nós não falar qualquer coisa que não seja uma adoração ao chefe de Estado, ou não falar nada que seja contra, que é o que acontece na Coreia do Norte, né? Então nós temos um exemplo vivo, inclusive aqui na aula, o irmão Douglas estava aqui na quarta-feira, na aula de História da Igreja, o professor trazia um testemunho da Igreja da China, eu não sei se foi o pastor Itamar, não sei se foi o pastor Cleilson, mas sei que foi um desses dois pastores, que falaram que os irmãos da China falaram assim, olha, não fica chorando pela gente, fica com dozinha da gente, porque a gente não tem um lugar certo para congregar, um lugar fixo. Não fica cristãos brasileiros, né? Não fica com dozinha da gente. Nós temos dó de vocês. Olha só o entendimento. Nós temos dó de vocês porque vocês não estão passando pela escola do sofrimento e não estão conseguindo entender e dar uma resposta à altura do cristianismo bíblico. Então não precisa ter dó da gente, né? É o que aqueles irmãos disseram num artigo, acho que foi o pastor Itamar mesmo, não foi o seu nome, né, pastor? Falou desse jeito, não precisa ficar com dó da gente, né? Então, a escola do sofrimento é algo que nos leva para mais perto do Senhor. Inclusive, o sábio Salomão, ele disse certa feita que a gente aprende mais num velório do que numa festa. Nós vamos estar daqui a pouco ali tomando um delicioso caldo. Talvez para a gente que recebeu a nova natureza, a gente desenvolve mais a comunhão, né? Mas o sábio Salomão, que entendia das coisas debaixo do sol, ele falava que a gente aprende muito mais coisas, de uma forma geral, né? De forma geral, a gente aprende mais no sofrimento do que nos momentos de prosperidade. E nós vamos ver isso com a igreja. Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse 3,17, só para os irmãos terem uma ideia de que a prosperidade, a vida calma, ela nem sempre nos ajuda a compreender. Não significa também que as pessoas que não passam por tribulações, não têm um entendimento, mas o sofrimento ele nos leva para mais perto de Deus, sem sombra de dúvida. Olha o que essa igreja, a igreja de Laodiceia, conhecida como a igreja morninha, né? A igreja morna. Ele diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha só, olha o perigo, né? Então, o sofrimento ele nos ensina também a levar uma vida de contentamento. E olha, irmãos, ele não está falando aqui, como muitos irmãos teólogos falam, ele não está falando de uma torre de marfim, ele está falando de uma vida de sofrimento, né? Então, outro ponto que dá para a gente entender sobre essa questão é uma consciência de saber viver tanto numa vida de escassez quanto numa vida de abundância. E é o que ele diz aqui no versículo, nesse próprio versículo que nós lemos, né, no final, que ele fala aqui, ó, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí no 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Às vezes a gente percebe, vou fazer até um trocadilho aqui, inclusive essa fala é do apóstolo Paulo. Ele, numa certa feita, ele fala que quando ele é fraco, ele é forte. Aliás, é Deus falando isso para que ele não confiasse na própria carne. Mas parece que a impressão que dá para nós, na nossa vida cristã, é que quando a gente é fraco mesmo. A gente não aproveita esse benefício da fraqueza para buscar força em Deus. Quando a gente é fraco mesmo. Então, a importância da gente entender que tanto na escassez quanto na fartura,
isso também traz contentamento, na alegria, no sofrimento, nas perseguições. Todas essas coisas trazem contentamento. Esse termo contentamento, quando a gente vai observar, eu não sou dotado no grego igual o nosso mestre pastor aqui, mas assim, alguns comentaristas dizem que esse termo contentamento, que significa autossuficiência, se a gente dissesse que Paulo está falando que é autossuficiente, a gente estaria cometendo uma heresia e uma inverdade contra o apóstolo, porque todos os textos dele, ele diz exatamente que a vida dele é pautada em Cristo, que ele depende de Cristo, que se não fosse Cristo, nada do que ele fez, né, de obras gloriosas na presença do Senhor, teria valor, seria esterco. Então, quando nós observamos, os estoicos, que é um povo que tinha uma escola, né, que existia lá na Grécia Antiga, eles entendiam o seguinte, que para você ter uma vida equilibrada, a grosso modo, né, para você ter uma vida equilibrada, você tem que abdicar de todo o seu conforto, você tem que viver uma vida quase que uma vida de miséria, de negação, de autonegação, sabe? Não, eu não quero saber, por exemplo, não vou comprar uma moto, não vou andar de carro, eu vou andar de a pé, porque isso vai trazer né, deixar uma pessoa mais evoluída, né? Mais ou menos isso. E o apóstolo Paulo usa essa mesma palavra, esse mesmo entendimento. Só que a ótica do apóstolo Paulo, a ótica do nosso irmão Paulo, ela foi afetada diretamente pelo Cristo ressurreto. De uma forma que a suficiência de Cristo, ela não é dele. A suficiência de Paulo está em Cristo. É por isso que ele quando a gente observa aqui no versículo 13, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Porque se a gente estivesse tentado a dizer que ele era o suficiente, porque ele mesmo, olha, em algumas situações ele preferiu não depender da ajuda das igrejas, em algumas circunstâncias, embora ele está agradecendo essa oferta aqui dos irmãos filipenses, mas tanto se ele tivesse recebido oferta ou não recebido oferta, tanto recebendo ou não recebendo, ele estaria no prumo, em Cristo, equilibrado. Por quê? Porque ele adquiriu um conhecimento, porque a carne dele quis... Não. A força dele estava em Deus. Isso traz como exemplo para as nossas vidas. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é a nossa forma, não, mas Deus tem um quê comigo? Que se não fosse eu fazendo aquilo daquele jeito, aquela vida não ia vir para o Senhor Jesus. Inclusive tem até um ditado no nosso meio evangélico que fala, você ganhou fulano para Jesus, né? A gente ouve muito isso. Você já ganhou quantos para Jesus, né? E as pessoas acabam confiando que ele ganha mesmo. Eu acho que eu ganho. O cara pensa, eu ganho mesmo para Jesus, porque eu preguei, eu fui lá, eu fui testemunho. Má notícia. Nós já sabemos, graças a Deus, nós não ganhamos ninguém para Jesus. Quem ganha é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Então, todas essas questões, tudo isso que nos faz, todas essas situações que nos faz se encher de autossuficiência, nós estamos perdendo a suficiência de Cristo na nossa vida. Quando a gente adota um estilo a gente às vezes fala assim, não, mas fulano é mundano. Mas por que ele é mundano? Não, porque ele ouve música, a gente até fala de forma engraçada, ele ouve música do mundo, né? Ou, sei lá, ele comprou a maionese Hellmann's, né? Ou a Coca-Cola, que traz para frente, dá aquela coisa lá que os irmãos já sabem. Mas o mundanismo, na verdade, é um estilo de vida longe de Cristo. Isso é mundanismo. É quando a nossa visão das coisas, elas não são pautadas pelas agendas da Bíblia, das Escrituras, de Deus, o que Deus estabeleceu. E não um fato isolado. Às vezes a gente até faz coisas religiosas. A gente vem ao templo, a gente faz as nossas doações, as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas a nossa cabeça continua mundana.
porque a gente ainda acredita que a suficiência está em nós, que nós podemos fazer alguma coisa, no sentido de que Deus está precisando da gente, né? Ou eu vou ganhar alguém para Jesus. Todas essas pataquaras evangélicas que a gente inventa, né? Sendo que nós só podemos se aquele que nos fortalece efetivamente está em nós. É desse jeito. Só podemos se aquele que fortalece estiver em nós. Só podemos fazer as coisas para Deus e Deus aceitar as nossas obras se nós estivermos em Deus. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa palavra para os irmãos nessa noite, né? Como um alerta. Eu sei que os irmãos já são vacinados, mas nunca... Inclusive, nós trabalhamos aqui algumas quintas-feiras sobre essa temática, essa carta aos Filipenses, e vimos que foi edificador para as nossas vidas. Eu queria deixar algumas palavras de encerramento, porque hoje nós queremos ter um momento de comunhão, um momento que a gente também vai aprender um pouco mais, né, sobre comunhão, estar junto, compartilhar de um caldo maravilhoso, né? Mas eu queria deixar uma palavra aqui, um comentário, né, sobre a questão do contentamento na nossa vida. Um cristão encontra satisfação em todas as circunstâncias, obtendo força de outro, saindo de si para Jesus Cristo, pela sua fé, agindo sob Cristo e trazendo a força de Jesus Cristo em sua própria alma. Ele fica habilitado a suportar tudo o que Deus estabelece sobre ele, pela força que ele acha de Jesus Cristo. Há uma força em Cristo, não só para santificar e salvar-nos, mas a força para nos apoiar e em todos os nossos fardos e aflições. E Cristo espera que, quando estamos sob qualquer encargo, devemos agir a nossa fé nele para desenhar a virtude e a força dele, né? Eu achei interessante quando ele fala aqui, um cristão encontra satisfação em todas as circunstâncias, obtendo força de outro. Nós não obtemos força de nós mesmos. Inclusive as pessoas até falam, né? Deve falar isso para a irmã Sandra, para o irmão Zé Augusto. Nossa, mas vocês são fortes, né? Como vocês enfrentam essas situações? São fortes, né? Como ela sempre fala, é Deus, né? Nas nossas vidas, como crentes, como criaturas, filhos de Deus, é assim. Fazemos, suportamos, porque tem Deus. Irmãos, nós somos extremamente frágeis. Nós somos igual aquele peixinho mini beta. Alguém já teve mini beta? Se você colocar uma água morna para o mini beta, ele morre. Se você der 3 bolinhas de comida para o mini beta, ele morre. Se você deixar ele com fome, ele morre. Então nós somos frágeis, igual um mini beta. Então nós dependemos 100% de Deus. Não é a nossa força, né? Então quando você lembrar que você é fortão, lembra do mini beta, que você não pode muita coisa. Se Deus não manter a temperatura correta, se Deus não sustentar com a sua mão, com a sua providência, todas as coisas, se Deus não te dá o fôlego de vida, se Deus não te dá fé para você continuar crendo nele, se Deus não te dá força para você vir para congregar, se Deus não te der força para você dobrar o joelho para orar, se Deus não te der força para você trabalhar, para você cuidar da sua família, em você mesmo você não consegue. É Deus, somente Deus, somente a Ele a glória, não a glória para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós não venhamos a ser tentados, né? A pensar que nós podemos alguma coisa de nós mesmos e que a nossa confiança sempre, absolutamente sempre esteja em Deus. Assim como esteve na vida do nosso irmão Paulo, que seja essa também uma verdade para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.